Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse canal que eu dedico a pensarmos sobre o nosso desenvolvimento humano. Todas as possibilidades, e eu diria que são infinitas, porque tudo na vida pode ser uma oportunidade para a gente crescer, para a gente se desenvolver como pessoas, como ser humano, em si mesmo. Sou Lisandra Barbuto, psicoterapeuta, e trabalho aí para nós aprendermos a sermos adultos responsáveis, adultos reais, através do autoconhecimento, através da descoberta de si mesmo. Eu falo muito sobre imaginação, sobre contos, tanto que temos aqui o quadro dos contos e das histórias. E por que é tão importante pensarmos nesse mundo imaginativo? Porque ele atua ali num lugar nosso que é o inconsciente. Esse lugar que eu não tenho muito acesso, a não ser que eu me esforce para, através de uma série de possibilidades, como por exemplo os contos, como por exemplo alguma substância psicodélica, como por exemplo o mundo dos sonhos. Quando você trabalha sobre os sonhos, a gente vai ali aprendendo a acessar o inconsciente e a linguagem do inconsciente. E uma das linguagens do inconsciente são os símbolos, as imagens que surgem, Por isso eu conto histórias, por isso esse quadro das histórias. Se você ainda não escutou nenhuma história, te convido a ir lá escutar algumas histórias. Contar histórias existe desde sempre, desde que nós, seres humanos, desenvolvemos a linguagem. E as histórias vão passando de geração em geração, transmitindo conhecimento, transmitindo ensinamentos, valores morais, porque nas histórias tem muito dos valores também. E aí fica algo que toca a nós, seres humanos, sem necessariamente a gente ter que saber quando, ficar dando muito nome, muita lógica, porque vai para esse campo da não lógica, esse campo das imagens, as imagens que eu posso acessar. E aí eu posso acessar e ela vai me tocar no coração. Porque as imagens, através dos símbolos, através das histórias, nesse campo imaginativo, ela também é a linguagem do coração, as imagens. Por isso, quando eu visualizo, quando eu estou escutando uma história e eu vou construindo na minha tela mental as cenas, ou nos sonhos também, que aparecem algumas imagens, isso entra diretamente no meu coração. E quando entra no nosso coração, a gente é afetado. E somente quando eu sou afetada, eu posso fazer alguma transformação interior, alguma transformação real dentro de mim. Isso significa também que eu posso me dar conta do que há profundo, sem passar como se eu não estivesse vendo, sem passar assim despercebido pelas diversas situações da minha vida. E é isso que nos faz sermos adultos. Quando eu me dou conta e quando eu vou atravessando processos, me dando conta de que eles estão acontecendo. Então as histórias, elas me ajudam, essa linguagem simbólica, a tocar em mim no que é difícil, muitas vezes. Ela me ajuda a entrar e me afetar, e muitas vezes dá uma forma para isso, dá um caráter lógico de compreensão, sem as resistências egóicas, sem as resistências lógicas. Então, através das histórias, dos contos, das parábolas, eu vou dando significado ao que me afeta. Assim como as crianças. Então, as crianças às vezes estão passando por processos de medo, de apreensão, de raiva, essas emoções difíceis para nós, seres humanos. E quando ela escuta uma história, ela entende, por exemplo, que a Chapeuzinho Vermelho tinha medo do lobo. Então, a criança também começa a dar nome para o que ela está sentindo. Isso gera uma calma interior, Porque então eu sei o que está passando comigo. Não é só esse fluxo de sensações físicas que vem das emoções, porque todas as emoções, elas despertam.
todas as emoções, elas têm associadas sensações físicas. E nas crianças, às vezes elas não sabem lidar com essas sensações físicas, porque elas ainda não têm linguagem, recurso para dar nome para isso. Então as histórias ajudam muito, porque elas vão se significando, ressignificando o que elas estão sentindo. E isso vai dando maturidade, ela vai crescendo também emocionalmente. Então, os símbolos que aparecem nas histórias, eles nos ajudam a fazer essa ponte com o que está acontecendo na minha vida, ou aconteceu, porque às vezes as histórias nos remetem ao passado, com o que está acontecendo comigo, e eu vou conseguir nomear através desse processo imaginativo. Então, nesse sentido, os contos e as histórias, eles não são necessariamente para serem entendidos intelectualmente, eles são muito mais no campo do sentir. Então, quando a gente escuta uma história, é legal que eu permita sentir aquela história, porque certamente ela vai me tocar no que é raro para mim, no que tem a ver comigo, no que tem a ver comigo e que eu preciso dar uma olhadinha, né? Que eu preciso me dar conta do que está acontecendo ali sobre mim. A história é quase como me guia no meu mundo interior. E as histórias, os contos, né, os mitos, as parábolas, elas têm algumas funções. Uma delas é a mágica, estimular a imaginação. Eu já falei muito isso aqui. E aqui eu acho interessante a gente refletir que há uma imaginação que me ajuda a seguir a vida, né, uma imaginação que vai me fazer visualizar um futuro, uma mudança, um processo que eu preciso pôr na vida concreta. Essa imaginação é fantástica, a gente precisa dela, porque ela me faz deslumbrar possibilidades e me traz a energia necessária para a ação. Mas tem uma outra imaginação, e aí aqui eu quero te chamar a atenção, que é uma imaginação que é quase para eu fugir da minha realidade. Então, às vezes, um exemplo, um relacionamento que não está interessante, que pode ser até abusivo. A pessoa fica imaginando que amanhã vai mudar, imaginando um homem mais interessante ou uma mulher mais interessante, muitas vezes até olhando para esse parceiro, essa parceira, como se fosse uma outra pessoa. Então isso é um processo imaginativo que te dissocia da realidade, que faz você não ver essa situação que você está passando e ficar apegada nessa possibilidade, nessa imaginação, que aí podemos chamar de fantasia, nessa fantasia que, na verdade, te impede de ir à ação, que seria mudar essa condição de vida. Então, você se refugia, né? Você se refugia na sua imaginação para não tomar as atitudes necessárias para uma vida melhor. Então, cuidado quando você estiver imaginando, se você está se dissociando, se distanciando da realidade e não olhando para o que pode ser feito para você mudar efetivamente, ou se você está imaginando, pensando para deslumbrar um futuro real que vai precisar da sua energia. E aí essa imaginação, ela te dá impulso, porque você começa a ver as possibilidades, ver as resoluções, então ela te impulsiona à realização. A segunda função é a lúdica, né? Para a gente se divertir aqui juntos, estamos aqui ao redor do fogo, numa lareira, contando história e nos divertir. Uma outra é a ética, de fato, transmitir valores éticos, morais, e as histórias que passam séculos, elas nos ajudam nisso, né? Elas vão passando aí como que nós nos devemos comportar enquanto seres humanos, né? Vivendo juntos, em comunidade, uma sociedade. Também tem um valor espiritual. Muitas histórias e todas as tradições espirituais, elas transmitem o ensinamento através de contos e histórias. Então, é aí também passando o ensinamento. E uma função terapêutica também, que é tudo isso que eu vou falando aqui. Na medida em que eu escuto uma história, trago para mim, me dou conta do que me afeta, me dou conta desse processo que também passa em mim mesmo e vou aprendendo a usar essa imaginação para me pôr em ação, para me pôr
pôr em uma mudança de vida, para me pôr para olhar os meus objetivos, para olhar o que eu quero alcançar, os meus sonhos e agir para isso. Então, a gente pode tirar muitos benefícios ao ler uma história, ao ler um livro, a escutar, porque aí eu vou me dando conta do que em mim é preciso transformar. O que eu posso para seguir em frente? O que eu posso fazer? E imaginar este futuro. Lembrando que, às vezes, eu estou num sofrimento e eu acho que a coisa vai mudar magicamente. Né? E aí que entra essa dissociação que eu comentei sobre eu começar a imaginar algo irreal. Se você estiver nesse processo, eu te faço um convite para olhar. Você quer mesmo mudar, acabar com o sofrimento? Então é preciso olhar se você está disposto a abrir mão da causa do que te faz sofrer. E aí, muitas histórias podem te ajudar a pegar essa energia de mudança. E aí uma última coisinha que eu queria compartilhar com você, porque eu acho tão lindo, e aí eu te convido, se você está aqui comigo até o final, né, me conta um pouquinho, faz sentido para você, você consegue acessar esse mundo simbólico, você desfruta estar aí escutando histórias, refletindo sobre as histórias, elas te ajudam a pensar sobre você mesmo? Acho que essa é uma pergunta que eu quero muito saber. As histórias te ajudam a refletir sobre si mesmo? E aí, quando você estiver escutando aqui esse quadro das histórias e estiver escutando as histórias, eu vou te convidar a acessar o terceiro ouvido. Os anatomistas antigos, eles diziam que então a gente tem 3 níveis do nosso aparelho auditivo. A primeira ouvido, digamos assim, do nosso aparelho auditivo é um ouvido que escuta as coisas mundanas, superficiais. É esse que a gente está andando na rua, estou no supermercado, é esse ouvido aí, eu escuto aí, sem muita atenção, sem dar muita trela para isso. O segundo é um ouvido do intelecto, é um que realmente está mais atento a receber a informação. Então, algo entra. E o terceiro ouvido é o ouvir da alma, é o ouvido da alma. E quando a gente vai escutar histórias, principalmente essas histórias que podem nos trazer benefícios no campo do inconsciente, as histórias que me acessam, as imagens e que entram no meu coração, a gente precisa escutar através do ouvido da alma. Te convido a ir no quadro das histórias e escutar com seu ouvido da alma.